feliz. Depois do louvor desse abençoado. Gosto de ver o povo animado. Quem está triste, diga amém. Então, estão tristes hoje? Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus, está melhor. Estou muito feliz de estar novamente aqui, tendo essa oportunidade para nós estarmos conversando juntos e aprendendo juntos sobre aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Hoje à noite eu gostaria de conversar com os irmãos sobre um trecho bastante conhecido, que está nos Evangelhos, de um milagre realizado por Cristo, e o qual foi relatado na Bíblia dentre muitos, os que estão relatados e os que também não estão relatados. Eu gostaria de conversar com os irmãos hoje sobre Bartimeu, o cego filho de Timeu, e o milagre que foi realizado por Cristo na vida dele, e 3 lições que nós podemos tirar deste milagre. A leitura dessa noite se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 46 aos 52. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Quem estiver com a Bíblia ou quem não estiver e quiser acompanhar, nós colocaremos na tela. E na tradução que temos em mãos nessa noite, diz o seguinte, versículo 46. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Uma pergunta. E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Vejam a grandiosidade da palavra de Deus. E assim como Jesus falou com Timeu naquele momento, hoje também ele fala conosco. Muitas vezes nós não ouvimos o falar de Deus porque tapamos os nossos ouvidos. Assim como Timeu ouviu, você também nessa noite pode ouvir aquilo que Jesus tem para falar para você. Nós vimos aqui como é que dissemos agora? Me fugiu a palavra. Nós vimos este milagre e vimos através dele que a misericórdia de Deus em Cristo Jesus está disponível para todas as pessoas. A Bíblia não fala que Timeu fazia parte de alguma igreja, de algum grupo, mas naquele momento veio a salvação para Timeu, veio o milagre e mudou a sua vida. Como eu acabei de falar, a misericórdia de Deus de Deus em Cristo Jesus está disponível para todas as pessoas, mas para que essa misericórdia se manifeste na sua vida, ela depende de algumas condições. E nessa noite nós vamos ver 3 condições, aprendendo naquilo que foi dito a Timeu, nessa passagem, de 3 condições para que essa misericórdia alcance a sua vida. Primeira, que o homem reconheça as suas verdadeiras necessidades. Será que nós sabemos quais são as nossas verdadeiras necessidades?
Muitas vezes nós pedimos a Deus certas coisas que são somente para massagear o nosso ego, mas deixamos de lado nossas verdadeiras necessidades, nossas verdadeiras enfermidades espirituais, deixamos elas ali guardadas e não pedimos a cura para elas. Voltando para a passagem, naquela época que isso aconteceu, era uma época em que todos os judeus maiores de 12 anos, que moravam em torno de Jerusalém, no raio de 25 quilômetros, eram obrigados a ir ao templo para celebrar a Páscoa. Só que a Páscoa celebrada pelos judeus, naquela época, e as celebradas pelos judeus ainda nos dias de hoje, não é essa Páscoa, conforme a nossa. A Páscoa que nós cristãos celebramos hoje é o quê? É a ressurreição de Cristo. E a Páscoa deles, o Passá, era a libertação do povo judeu do Egito. Tendo em vista que aconteceria essa festa, Bartimeu, um pedinte, um cego, não podia fazer outra coisa, resolveu se instalar no caminho, porque sabia que muitas pessoas iriam ali passar, e num caminho onde passa muita gente, a chance de receber algumas suas esmolas, né? E tem aqueles que dão a esmola somente para tentar, como é que se diz? Tentar diminuir a sua culpa. Ah, não, eu vou dar uma esmola, eu vou cumprir uma boa ação, e isso vai apagar os meus pecados, mas isso não apaga pecado nenhum. Então Bartimeu se instalou estrategicamente próximo à estrada onde o povo passaria, seguindo para o templo em Jerusalém. Quando Cristo passou, Cristo perguntou a ele: o que você quer que eu lhe faça? Bartimeu estava ali, no caminho, pedindo esmola, pedindo ajuda, o que é dado, que fosse dado para ele. Muitos podem até falar assim: mas pastor, Bartimeu era cego, Bartimeu ia pedir a visão de Cristo. Mas será que a fé do povo era tão grande hoje você chega enfermo na igreja, você chega sentindo uma dor, chega sentindo uma enfermidade, você vem com o pastor e diz: pastor, ore por mim para que o Senhor me cure? Dificilmente, não é verdade? Bartimeu viu a Cristo passando, Bartimeu tinha a oportunidade, podia pedir uma esmola maior, podia pedir uma ajuda maior, mas reconhecendo que Cristo era o enviado de Deus, o que foi que ele pediu? A cura, o quê? A cura para o seu mal maior. Mestre, eu quero ver. Podia pedir milhares de coisas, mas ele pediu a cura para o seu problema. Mesmo sabendo que ele, que vivia de esmolas, por quê? Porque era cego. Se ficasse curado, o que ele teria que fazer? Ele ainda poderia continuar pedindo esmolas? Não. Ele teria o quê? Que trabalhar. E hoje nós vemos muitos que podem trabalhar e ficam pedindo esmola, não é verdade? Mas Bartimeu não. Ele reconhecia o seu verdadeiro problema, que era não enxergar. E ele sabia, mesmo enxergando eu vou ter que trabalhar, mas eu quero enxergar. A Bíblia não fala se Bartimeu nasceu cego, se Bartimeu ficou cego, a Bíblia não relata. Há histórias que seu pai era um general romano, mas isso aí não tem embasamento nenhum nas escrituras bíblicas. Isso é tudo mitologia, tudo história. Mas o que está escrito na Bíblia, que ele era cego, é isso que nos importa. Buscar, saber o que era, o que não era. Se não está na Bíblia, porque não há interesse, né, pelo Espírito Santo, de que nós saibamos nesse momento. Mas um dia, quem sabe, nós saberemos. Quem for para o céu vai ficar sabendo. Continuando. Mesmo ele vivendo de esmolas, mas ele queria o quê? Ele queria ver, receber a cura para o seu o quê? Problema.
mesmo sabendo que essa cura modificaria totalmente a sua vida. E é isso que acontece quando nós aceitamos Jesus. Quando nós recebemos a cura para os nossos problemas, isso vem para o quê? Para modificar totalmente a nossa vida. Você que aceita Jesus, mas fica mancando de antigas doenças, ou que não quer receber a cura, não, eu só quero mudar isso aqui. Essa parte eu não quero, essa parte põe de lado. Não existe isso, a mudança tem que ser total. Mesmo que ela seja gradativa, mas ela tem que ser total. Você não pode botar problemas para debaixo do tapete. Você não pode se apegar a pecados que você ama. Você tem que aceitar que a mudança seja total, assim como foi na vida de Bartimeu. Porque a cura da sua cegueira seria uma mudança total na sua vida. Ainda continuando, naquele momento que Bartimeu recebeu a cura ali de Cristo, teve 6 situações que são como a conversão hoje em dia. 6 passos. O primeiro passo: Bartimeu reconhecia Cristo como o quê? Como fonte de vida. E o cego Bartimeu ali como pecador, ele ouviu. Ouviu o quê? A voz de Cristo. Ele não podia ver, mas ele ouviu. E hoje você pode dizer a mesma coisa, mas eu não vejo o milagre, mas você ouve a palavra. O Senhor tem tido misericórdia que manda pregadores na TV, na igreja, alguns em casa, mas anda homens que preguem a palavra para que você ouça, mesmo você dizendo, eu sou cego e não enxergo, mas ouve. E ali Bartimeu ouviu. Segundo passo que tomou Bartimeu, ele ali clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de quem? Será que nós estamos clamando a Cristo para que Ele tenha misericórdia de nós? Naquele momento que Bartimeu clama, ele faz o quê? Ele faz uma profissão de fé. Ele mostra a sua fé em Cristo. É uma profissão pública de que ele reconhece que Cristo é quem? O Salvador. Historicamente, nós vamos ver isso aí um pouco mais à frente. A partir do momento que Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, ele coloca a sua vida em risco. Nós vamos ver isso mais à frente, o porquê disso. Mas continuando. Terceira coisa. Bartimeu percebeu o quê? A sua o quê? Miséria. E pela sua miséria, ele apela para a compaixão de Cristo. Quarta coisa ali naquele momento, quarto passo que ele tomou ali. Ele creu o quê? Que Jesus era o quê? O seu rei e salvador. Ele clamou, e com seu clamor veio a crer. Aqui, o quinto passo que ele deu naquele momento, ele foi o quê? Quando Jesus o chamou, muitas vezes nós ouvimos o chamado de Cristo, mas deixamos de ir até Ele. Nos negamos de ir até Ele. Naquele momento, no meio daquela multidão, Jesus chamou a quem? A Bartimeu, e foram lá, tem bom ânimo que Ele te chama. E ele ouviu o chamado de Cristo, e foi lá ter com Ele. E o sexto passo, foi curado e seguiu a Cristo. 6 passos para que o milagre seja manifestado nas nossas vidas. Continuando, meus irmãos, muitas pessoas hoje continuam pedindo esmolas para Jesus. Pedem uma bênção aqui, uma bênção ali, uma pitadinha disso, uma pitadinha daquilo, mas não querem realmente que Ele mexa o quê? Na raiz dos seus problemas. Não querem que Cristo realmente cure o seu problema, aquilo que é o problema principal, aquilo que traz todos os problemas dentro da sua casa. Muitas vezes, meus irmãos, um problema só
é a raiz de todos os males dentro da sua casa. Muitas vezes a gente fala assim: o irmão ganha pouco, mas vive bem. Por quê? Porque tem paz em casa. Enquanto tem muitos que têm bons salários e não tem um pingo de paz na sua família. Uma coisa que eu aprendi, inclusive foi minha mãe que me ensinou, ela sempre dizia que o melhor lugar para você tem que ser a sua casa. É o seu porto seguro, é o lugar onde você chega e tem tranquilidade. Se você chega em casa e sua casa é o pior lugar para você, alguma coisa está errada. Se você não gosta de estar na tua casa, procure o problema, porque tem um problema. E muitos estão pedindo esmolas. E Cristo tem visto, pede uma benção aqui, uma benção ali, mas esquece de pedir o quê? A cura para o seu problema principal. Muitos querem alívio para o quê? Para as consequências dos seus pecados. Acha que dando uma esmola, que fazendo uma boa ação, isso vai aliviar o quê? A consequência do seu pecado. Mas não querem realmente deixar esse pecado. Quer ter alívio, quer fazer alguma coisa para que os outros vejam e dizer: não, eu estou tentando me livrar. Mas será que você tem tentado realmente se livrar desse pecado? Será que você tem se esforçado para que esse pecado escondido deixe a sua vida? Será que o apego às coisas materiais tem sido maior na sua vida do que os apegos às coisas de Deus? Deus tem dado oportunidade para todos nós. Mas Ele está voltando. Segundo ponto, meus irmãos, segunda lição que nós podemos tirar dessa ação: que o homem creia em Jesus de todo o seu coração e declare sua fé com seus lábios. Como eu acabei de falar antes, a expressão filho de Davi, que poderia ter colocado em risco a vida de Bartimeu, era um título, e é um título até hoje no meio dos judeus, do judaísmo, como um título messiânico. Porque a Bíblia fala, Isaías 1:11, temos lá em 2 Samuel 7, 12, 13, que nós vemos em todo o Velho Testamento a preparação para a vinda de Cristo, desde a origem do mundo até a origem do povo judeu, e diz que o Salvador viria o quê? Da família de Davi, da tribo de Judá. Quando nós vamos estudar a genealogia de Cristo, tanto José quanto Maria eram da mesma genealogia de Davi. Mas o povo judeu não acreditava em Cristo. Então, ao chamar de Jesus de filho de Davi, os fariseus e os saduceus podiam dizer: ele está pecando, blasfemando, chamando ao homem que eles não acreditavam de Messias. Para nós, Cristo é o Messias, mas muitos ainda estão aguardando o Messias. Graças a Deus que para nós ele veio. Nós já estamos aguardando a sua volta. Enquanto muitos estão aguardando a sua primeira vinda. Mas quando Bartimeu chamava Jesus de filho de Davi, ele estava cometendo naquela época um grande pecado, um grande sacrilégio. Porque o filho de Davi seria o Messias que ainda viria. E como Bartimeu era um pobre, pedinte, a corda sempre arrebenta para quem? Para o mais forte? A cobra. Pensando em cobra. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Quem era mais fraco ali? O cego. Então, quando chamava Jesus de filho de Davi, ele botava a sua vida em risco. E podia a corda arrebentar para o lado dele. Meus irmãos, Bartimeu era um cego, mas naquele momento
O resplendor de Cristo era tão grande que ele conseguiu enxergar isso. Imagine você hoje, fechando seus olhos aí onde você está, conseguir da mesma forma que Bartimeu, que era cego, enxergar o resplendor de Cristo. Ai, Deus! Aleluia! Imagine o quão maravilhoso isso é nos dias de hoje, em que nós temos livre acesso ao Pai através do Filho. E muitas vezes nós deixamos essa oportunidade passar. Nós temos a oportunidade de ouvir Cristo falar diariamente, diuturnamente conosco. Nós deixamos essa oportunidade passar. Mas naquele momento, Bartimeu, cego, podia ver que Jesus não era um qualquer. E ao chamar Jesus de filho de Davi, ele estava o quê? Crendo que Jesus é o Messias prometido de Deus, que Jesus não era, mas ele é o Messias. Muitas vezes nós dizemos, Jesus era, Jesus não era, Jesus é. Ah, Jesus fez, Jesus não fez, Jesus faz. O grande problema do homem é querer medir os milagres de Deus com a sua medida humana, o que é impossível. Se nós tentarmos medir o poder de Deus com as medidas humanas, nós vamos chegar a conclusão nenhuma. Por isso, não tente medir o poder de Deus. Deixe que Ele haja e seja derramado na sua vida. Não meça, sinta o poder de Deus. Sinta a unção que Ele tem para derramar na vida de cada um de nós. Não deixe a oportunidade passar. Como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde, porque hoje Cristo te quer libertar. Pode ser que nessa noite Cristo volte para buscar a sua igreja. Pode ser que nesse momento que eu esteja aqui pregando, Cristo volte. Você abre o olho, cadê o pastor Júnior? Já foi, graças a Deus que eu fui. O Gleide fica ali sentado, triste, olhando, cadê o pastor? Minha carona para voltar para casa. Meus irmãos, Cristo tem muito para fazer na vida de cada um de nós. E tem nos dado chances e tem tido misericórdia. Mas não perca a oportunidade, não deixe que ela venha passar. Nunca esqueci uma pregação onde estava vendo o pastor americano, onde ele disse que o avivamento passou nos Estados Unidos e eles não deram atenção e não seguraram, então passou e veio para o Brasil, que aqui no Brasil nós possamos segurar este avivamento, porque a obra não vai parar por causa de quem não quer segurar, ela vai passando. Ah, você não quer, meu irmão? Podia ser ótimo com você, mas já que você não quer, vai vir outro e vai fazer. A obra não vai parar por causa de uma pessoa. Continuando, meus irmãos. Ali, Bartimeu poderia ter sido apedrejado por chamar Cristo de filho de Davi. Mas ele creu em seu coração e com seus lábios declarou a sua fé publicamente. Quantas vezes nós temos a oportunidade de declarar nossa fé publicamente e temos vergonha? Quantas vezes nossos colegas perguntam, você é crente? Não. Ou então você é o crente agente secreto, James Bond, né? Você é crente? Nem sabia, ó. Escondeu bem. Muitos usam aquela parte de Paulo, né? Fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Então você disfarçou que era fraco muito bem. Mas nós temos muitas oportunidades de manifestar nossa fé. Não estou dizendo para você ir para dentro do ônibus pregar a palavra, que seria ótimo também fazer, mas eu estou falando de manifestar a sua fé onde você quer que você esteja. Onde não precise você falar que você segue a Cristo, mas que as pessoas vejam a luz de Cristo resplandecendo na sua vida. E quando elas começam a ver essa luz resplandecer na sua vida, elas começam a te procurar e querem saber
por que você é assim, mesmo passando pelos problemas, passando pelas aflições do trabalho, mas eu não vejo você murmurar, não vejo você reclamar, vejo você continuar resplandecendo. Aí você diz, é porque eu tenho a Cristo. E a pessoa diz, eu já sabia. E eu quero ter esse Cristo também que você tem, eu quero ter essa luz resplandecendo na nossa vida. Uma das melhores formas de evangelismo é essa, o testemunho. Às vezes o evangelismo não é só pregar, às vezes o testemunho. Você diz, eu tenho vergonha, pastor, de pregar. Tenho vergonha de chegar no meu trabalho e falar para meus amigos, porque eles são chatos, não quero ouvir. Mas às vezes a maneira de você se portar é o seu maior testemunho. Porque eles começam a ver que você não se abate nas pequenas aflições, não se abate nos pequenos problemas, que você tem alguém em quem você confia, e começam a ver a luz de Cristo resplandecendo na sua vida, e começam a ver e dizer, eu quero também ter essa luz resplandecendo dentro da minha vida. Tem hoje cantaram alguns louvores antigos, e são muitos os louvores antigos que são bênçãos. Tinha um que eu cantava na Igreja Batista, que diz, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, né? Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Quantos aqui podem declarar na sua vida a mesma coisa deste louvor? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Continuando, meus irmãos, terceiro e último passo deste texto, na vida de Bartimeu, terceira lição. Está o 2 ali? Não, é o terceiro. Que o homem invoque o nome de Jesus e clame por sua salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por... Existe algum atalho para o céu? O único caminho é? O único caminho é Jesus. Não existe intermediário. Somente Ele. E você tem livre acesso a Ele. Às vezes procuram outro intermediário para ver se esse intermediário adianta mais, mas não vai. Só tem um, e é Cristo. E Ele pode resolver todos os problemas. Não precisa procurar um específico, não. Isso aqui é para encontrar as coisas, isso aqui é para encontrar marido, isso aqui não. É com Cristo. Cristo resolve tudo. Só precisa de um. Não precisa acender vela, não precisa virar de cabeça para baixo no copo d'água, não precisa nada. Só se ajoelhar no canto do seu quarto e orar e pedir. E Ele vai te responder. Às vezes o homem faz tanta coisa, né? Faz tanto sacrifício. Anda de joelho, não sei quantos quilômetros. Faz isso, faz aquilo. Esculpe não sei o que, escreve não sei o que. Enquanto Cristo diz, te ajoelha no teu quarto, sozinho, sem ter ninguém perto. Te arrepende e pede. Precisa de dificuldade. E às vezes nós criamos a maior dificuldade nós mesmos. E esquecemos de fazer o mais fácil. O sacrifício já foi feito por Cristo. O maior sacrifício. A única coisa que Ele nos pede é o quê? É que nós possamos abrir o nosso coração e deixarmos Ele trabalhar. Porque Ele não vem. Jesus não é mal educado, Ele não invade a sua vida. Ele pede licença. E só entra se você deixar. Se alguém chegar para você e disser, eu sou possesso pelo Espírito Santo, é mentira do diabo na vida dele. Ninguém é possesso pelo Espírito Santo. Porque ele só entra na sua vida se você deixar. Ele não invade. Meus irmãos, que o homem invoque o nome de Jesus e clame por sua salvação. Versículo 48. Nós vemos a palavra misericórdia. A palavra misericórdia, no português, ela deriva do latim, de duas palavras. Primeira palavra, misere, e a segunda, córdia. Misere significa miséria, e córdia, coração. Quando nós fazemos uma tradução um pouco mais literal, ela pode significar um coração compadecido. Quando nós vamos para uma tradução
mais teológica, significa um coração compadecido e levado aos pobres, porque eu não sei mais. Mas o sentido de misericórdia é ter compaixão pelo sofrimento de alguém. E numa frase tão curta, naquele momento, dita por Bartimeu, em que ele ouve que alguém ia passando, não via, mas ouvia. Ele ouve, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E ele gritou ali, de uma forma tão verdadeira. Você imagine, talvez ali fossem passando milhares de pessoas. Bartimeu sozinho estava provavelmente num canto da rua, mas clamou: Jesus, tem misericórdia de mim. Talvez não fosse tão alto que Jesus pudesse ouvir, mas era um clamor verdadeiro. E é isso que Cristo quer de nós. Não precisa ser um clamor alto, uma oração bonita, mas tem que ser um clamor verdadeiro. Quantos de vocês já andaram, já saíram assim no meio de milhares de pessoas assim? E você vê que você consegue nem às vezes ouvir direito. Você vai falando com a pessoa do seu lado aqui, você não consegue ouvir o que ela está falando. Jesus com certeza ia no meio da multidão, e Bartimeu lá do cantinho gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo falando isso, muitos ainda diziam: te cala, que ele não vai te dar atenção. Mas de todos que estavam ali, Jesus ouviu o clamor de quem? De Bartimeu. Um homem cego, um homem pobre, pedinte, sujo com certeza, devia até talvez estar mal cheiroso, mas o clamor dele foi mais alto espiritualmente do que o de todos. E naquele momento ali, Bartimeu, o cego, com aquela pequena palavra: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele momento, falando essa pequena palavra, ele enxergou o quê? Bartimeu, naquele momento, enxerga a sua situação miserável. Situação miserável, meus irmãos, de Bartimeu. Era uma situação realmente baixa, financeiramente, provavelmente espiritualmente também. Eu vou falar uma coisa que talvez alguns não gostem, mas muitos de nós temos uma vida também miserável. Você pode dizer: mas como, pastor, eu tenho emprego, eu tenho um salário, eu tenho isso. Mas uma vida espiritual miserável. Uma vida sem alegria. Uma vida sem paz, uma vida de pecado, onde nós pegamos os nossos pecados e escondemos. Nós viemos à igreja, chegamos aqui é glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, meu irmão, mas no íntimo da nossa casa, aleluia, isso não acontece. é verdade, Deus. Como na história do homem que morreu. O pastor chegou lá no caixão e disse: esse homem era um homem bom, era um homem assim, um homem que gostava da sua família, e falou tantas coisas maravilhosas que o filho dele foi olhar no caixão. Ninguém sabe essa história? O pastor falou coisas maravilhosas sobre aquele homem, o filho foi olhar no caixão, e a mãe disse: que foi, meu filho? Estou olhando seu papai mesmo. Já pensou? A gente ri, mas existem situações dessas. Que morre, a família tem o que? Alívio. A gente ri e brinca, mas existem situações que são extremamente parecidas com essa. Você já pensou? Sua família achar isso de você? Mas naquele momento, Bartimeu reconheceu o quê? A sua situação miserável. A segunda coisa, Bartimeu crê que Jesus
crê em Jesus e faz o quê? Sua pública declaração de fé. Naquele momento, ele crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, é o único que pode curar as suas mazelas, é o único que pode curar as suas feridas, o único que pode lhe tirar daquela situação de miséria. E faz o quê? A sua declaração pública de fé. Quantos aqui já fizeram sua declaração pública de fé? Levante a mão. E quantos aqui têm vergonha de fazer essa declaração? Levante a mão. Mas tem pessoas que têm. Nós temos que fazer a nossa declaração pública de fé e declarar que seguimos ao Senhor. Depois disso, Bartimeu o quê? Invoca o nome de Jesus. Isso aí muitos de nós fazemos, né? Passou por uma dificuldade, bateu o dedo, Jesus me salva. Chegou na hora, na sala de aula, vem aquela prova surpresa e diz, ai meu Deus, me salva agora que eu não sei de nada. Quantos já fizeram isso, né, que estudam? Olha ali, as meninas estão rindo ali. A pastora Cristina terminou a faculdade agora, também deu uma risada, eu senti que aconteceu muito isso. Comigo isso acontecia muito. Na faculdade, o professor fazia 3 questões na prova. Uma a gente sabia, a outra só ele sabia e a terceira só Deus sabia. Difícil. Bartimeu, naquele momento, invoca o nome de Jesus. E o 4º passo ali, Bartimeu clama pela sua salvação. Quantos aqui já clamaram e clamam a Jesus pela sua salvação? Digam amém bem alto. Está fraco. Se Jesus for levar para a altura, eu acho que não vai ninguém. Quantos clamam, já clamam e clamam, clamaram e clamam pela sua salvação? Digam amém bem alto. Amém. Glória a Deus, está quase lá. Deu quase para ele ouvir agora. Meus irmãos, e para concluir, eu não gosto muito de demorar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Para concluir, meus irmãos, o grupo de louvor se quer se preparar para os louvores, pode até já vir subindo. Meus irmãos, uma coisa que eu tenho para falar para vocês nessa noite: a misericórdia e a graça de Deus em Cristo Jesus está disponível para todas as pessoas, para todos aqueles aqui que estão aqui nesta noite. Essa graça está disponível, mas a sua manifestação depende de alguns fatores, e um dos principais é de o homem reconhecer a sua verdadeira condição. Essa graça só pode ser manifesta na sua vida, essa misericórdia só pode ser manifesta na sua vida se você reconhecer a sua verdadeira condição e as suas necessidades e crer de todo o seu coração. Se você não reconhecer a sua condição, se você não reconhecer a sua verdadeira necessidade, não crer de todo o coração, vai demorar um pouco mais para esse milagre acontecer na sua vida. Mas se você tem algum defeito, se você tem alguma coisa que quer que o Senhor mude, quer que o Senhor quebre nessa noite, nós queremos orar por você. Fique de pé nessa noite. Se tem alguma coisa na sua vida que você quer que o Senhor mude, abra o coração, reconheça o seu erro, reconheça a sua necessidade, reconheça a sua condição e saiba que o Senhor tem um milagre para realizar na sua vida. Creia de todo o coração que Jesus Cristo é o Messias prometido de Deus. Faça sua declaração pública de fé, invoque o nome de Jesus e clame por salvação. Nessa noite eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Nesse momento, não se preocupe. Esqueça a pessoa que está do seu lado. Não se preocupe com barulho. Faça uma ligação direta. O Senhor quer falar contigo nessa noite. Abra o seu coração. Diga: Senhor,
O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu íntimo, o Senhor sabe o problema que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu venho clamando. Eu quero me libertar, Senhor. Eu não tenho força, mas eu sei que Tu podes me dar essa força. Assim como Tu fez com Bartimeu, faz comigo também. O Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida, grandes milagres para serem manifestos na tua vida. Basta que você abra o coração. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus bendito e soberano, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, pedindo, Senhor, a cura, Senhor. A cura, Senhor, para o nosso espírito, Pai. Pai, nós não somos ninguém. Sem Ti nós não somos nada, Pai. Mas nessa noite nós abrimos o nosso coração e pedimos, Senhor, a transformação. Que Teu Espírito Santo possa fazer a obra em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai maravilhoso, bendito, que eu possa, onde quer que eu esteja, Senhor, resplandecer a luz, Senhor, em minha vida, Pai. Pai, que eu possa ser exemplo, Senhor, e possa dar testemunho de Ti, aonde quer que eu esteja, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Senhor. Vem sobre essa igreja, Pai, que clama, sobre essa igreja que ora, sobre essa igreja que Te busca, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Manifesta o Teu milagre, manifesta o Teu poder. Faz, Senhor, a Tua obra, Pai, em cada vida, em cada coração, Pai. Trabalha, Senhor, no íntimo de cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por este momento em que estivemos na Tua presença, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Que Teu Espírito Santo possa fazer a obra em cada vida, em cada coração, Pai, que desejará bem para Te aceitar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a palavra possa cair em terra fértil e venha a frutificar e a resplandecer e a florescer. Amém. Aleluia. Vamos exaltar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar do outro lado com
Glória a Deus. Muito obrigado ao Senhor pelo culto de hoje. Obrigado a Deus pelos louvores que foram entoados. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de reconhecer a nossa real necessidade diante de Ti, ó Jesus. Saber que nós precisamos de Ti, Jesus. Incondicionalmente precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida que nós temos em Cristo Jesus, porque sem Jesus não há vida, só há morte, ó Deus. Então, muito obrigado pelo Teu Filho amado, Jesus. Nós desejamos aqui da igreja, nós desejamos uma semana de vitória para cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vão em paz, amém, em nome de Jesus.